Fala aí, meus amigos, tudo bem? Voltando hoje aqui no canal, uma fonte de um Xbox. Um amigo ontem esteve aqui na minha casa pedindo para fazer um reparo dessa fonte do Xbox. É uma fonte que tem uma qualidade, não vou dizer ótima, mas tem uma qualidade boa, né, para o tipo de equipamento que ela alimenta. O que acontece aqui é o seguinte: a fonte parou de funcionar, ele comprou uma fonte dessa Xing Ling que vende por aí, uma substituta. Lógico, não tem uma qualidade dessa daqui. Isso aqui quem fez foi o chinês também, mas tem uma qualidade, né, superior a que vende por aí. Que eu acho até que é meio loucura você comprar uma fonte da chinesa e colocar, né, essa original aqui. Você olha para ela, você sente mais confiança. Só em abrir, você analisar, você sente mais confiança nela. Mas vamos lá, o que acontece? Esse cara aqui, ele reclamava primeiro, vou voltar para cá, ele reclamava primeiro que apertava o botão de power e a fonte não funcionava, desligava e voltava para o laranja de novo. Só que acontece o seguinte: essa aqui é uma fonte que ela trabalha com PFC ativo, né? Que é o fator de correção de potência, né? E os fabricantes colocam PFC ativo para poder diminuir o tamanho da fonte, ter um melhor aproveitamento. Esses tipos de fontes têm de 80 a 90% de aproveitamento, né? São fontes de melhor qualidade. Como é que você sabe que tem PFC? Aqui a gente tem um transformadorzinho, um 6zinho de standby. Essa fonte aqui é de standby, joga 5 volts o tempo todo no Xbox. Volta do Xbox um pulso de PS-ON, aciona um fotoacoplador que tem aqui, manda essa informação para o integrado que tem aqui e para o integrado que chaveia esse transformador aqui e o PFC também. Esse filtro aqui, quando o Xbox não está funcionando, ele retifica aqui pela fonte retificadora, cai nele, positivo e negativo, e fica em média, em 110 volts fica em média 160 volts, 168, depende da linha. Quando o Xbox é acionado, o PFC que é ativo, ele entra em ação e a tensão sobe para 390, ok? Fazendo com que o funcionamento dessa fonte seja o melhor possível, né? Isso foi inventado para poder reduzir o risco de queima. A fonte tem um melhor aproveitamento, não oscila tanto igual as outras fontes mais vagabundo oscila, entendeu? E esse cara com o tempo que ele degrada, por quê? Por causa da frequência PWM que é jogada em cima do PFC para fazer ela subir. Essa tensão aqui que é da rede, fazer essa tensão subir, e com o tempo esse cara ele estraga, né? E como você sabe, né, como que eu vi que isso aqui estava ruim? Porque a subfonte estava funcionando com uma retificação completamente porca, ela estava fazendo um ruído danado. E outra coisa, no momento que você dá PS-ON aqui, manual aqui, sem o Xbox, você pode testar ela sem o Xbox, né? No momento que eu dou o PS-ON aqui, essa tensão aqui ela não levantava. A partir do momento que você dá PS-ON aqui, essa fonte já está em 168, ela sobe para 380, 390, ok? Fica entre 380 e 390. Então ela tem que ficar nessa margem de tensão para ele poder funcionar. Esse integrado aqui ele vai trabalhar também com a mesma tensão que está em cima do filtro, correto? Às vezes o que acontece quando você pega esse cara sem tampa aqui de cima é quando o equipamento está em standby. Aí ele está travado por uma frequência em standby e do nada você deixa o seu aparelho em standby na rede elétrica. Esse cara está travado por uma tensão daqui em cima do filtro, e quando você a tensão às vezes na linha sobe porque teve um surto elétrico ou qualquer outra coisa, ele vai estar travado por uma frequência, ele não está preparado para trabalhar com essa tensão e ele vai explodir. E normalmente quando ele explode, ele leva esse transformador junto, aí você não tem o que fazer. Tem um código aqui em cima que é da China, mas você pode ver que é uma fonte parecida como se fosse de uma notebook, um pouquinho maior,
que o notebook, um Sony Vaio bom aí, um i7 da vida desse daí, né, da Intel, daquele grande que tem teclado numérico, uma fonte do Xbox é mais ou menos isso aqui, é uma fonte que você pode ver, cara. Esse cara aqui é o transformadorzinho que oscila o PFC. Aqui a gente tem a parte de filtro de linha, né, fusível, aqui fusível, né, e aqui embaixo a gente tem aqui o integrado que oscila o FET, que é para fazer as fontes aqui. E eu tenho um outrozinho aqui, que é esse cara aqui, que faz o controle PWM do PFC. Então é assim que ela funciona. Fonte de televisão hoje em dia, as fontes de televisão que vocês estão vendo aí, que hoje em dia tem essas caixinhas do lado de fora, não tem mais PFC, não precisa mais de PFC, porque o consumo do aparelho passou a ficar menor porque a tela é de LED, entendeu? Então não precisa mais de PFC, não precisa daquele desempenho todo e tal. Os semicondutores estão com desempenho de corrente aí melhor do que os antigos, então essa parte aqui para televisão ela meio que está morrendo, né? Essa parte aqui de PFC. Então você já pega hoje em dia uma televisão aí, o cara que colegas de profissão que pega uma televisão, não levanta mais atenção para 390, né? Fica na atenção da linha mesmo. Um abraço. Então tá aí. Vou trocar o filtro, ó. Trocar o filtro e vamos ver como que vai ficar aqui, né? Se ela vai funcionar ou se não vai, porque é mais vantagem ele utilizar a original do que usar o Xing que ele comprou, que ele pagou R$100. Uma original dessa aqui, segundo ele, nem vende, entendeu? Não sei. Aí aproveitei de uma limpeza, coloquei o cooler até no ultrassom, tava muito sujo. Esses capacitores aqui eu peguei lá no trabalho, ele tá ciente do que eu fiz. Eu falei para ele que eu ia botar uns filtros desse daqui de sucata da LG, né? Isso aqui é um filtro de sucata da LG que é de boa qualidade. Esses filtros aqui eles duram muito tempo, né? E ele tá ciente, eu avisei a ele, até porque se fosse comprar isso aqui, se for comprar um capacitor desse, ele tá custando uns R$15. E outra coisa, a maioria das pessoas na loja eletrônica não vende por 450 volts, só vende por 400. Então se ele vai suspender a televisão, ele vai suspender a tensão aqui para 390, então tá muito em cima e ele vai estufar, vai queimar de novo, né? Então eu peguei e o capacitor tá bom. Já medi aqui, ele tá bom. Eu tirei isso de uma sucata boa. Então eu tô ciente, ele tá ciente do que eu tô fazendo, tem consciência de que o capacitor tá bom. Então a gente vai aproveitar esse filtro aqui para funcionar aqui. E esse filtro aqui, que são de placas de televisão, e dificilmente eu já peguei um desse aqui com ESR ruim, né, como o pessoal fala, e já peguei ele vazado, né? Aí você pega uma fonte aí de um Xbox aqui, ó, ele queima quando isso aqui arrebentou, porque fica muito tempo stand-by, né? E também a qualidade, se for comparar a qualidade, ó, esse aqui é um pouquinho mais bruto, ó, até para botar aqui vai ficar um pouquinho difícil. Esse aqui é um pouquinho mais fino. Você vê que o bicho é meio chinês safado mesmo. Tá vendo? Tem um código aqui, um código de barra, coisa de produção. Então, vou colocar esse filtro aqui, tentar encaixar ele aqui, empurrar ele aqui, né, para ele ficar bonitinho. Ele é mais grosso do que esse aqui. Vou botar do lado do outro, você vai ver. Ele tem mais drenos aqui, olha, se acontecer alguma coisa, né? Ele tem furado aqui atrás também. Ele tem esse corte aqui atrás, por caso dele sofrer um aquecimento, ele abrir aqui para não arrebentar a placa toda. Já peguei casos de capacitor aqui, ele explode e arrebenta o aparelho todo por dentro, porque ó, isso aqui às vezes também não funciona, né? Aí ele acaba abrindo aqui por baixo. Esse aqui ainda tem 2 furos aqui, ó. Tá vendo? Detalhe dele também. Então tem esse, tem outro aqui que eu deixei aqui.
pedi ao meu patrãozinho querido. Eu falei, olha, tô levando 2 filtros de sucata. Não, tranquilo. Tudo que eu pego lá na empresa, mesmo que seja sucata, eu aviso que eu tô levando. Ok? Então, fazer um reparozinho aqui. Vamos botar para funcionar. Então aqui, galera, um detalhe do filtro. Aqui está em 145. Ele é 150 a 145 micros. Esse tipo de filtro aqui dessa marca aqui, ele não é ruim não, tá? Ele é bom. Então você nunca vai pegar ele. Esse aqui é 150 micros, você vai pegar ele dando exatamente isso aqui, 145. Dificilmente você vai pegar, por exemplo, um de 1000 microfarads, ele dando 1000 e mais um pouquinho, como os outros fabricantes fazem. Dessa marca aqui, entendeu? Ele sempre dá um pouquinho a menos, mas ele mantém esse valor aqui. Tanto que ele estava funcionando muito tempo isso no aparelho, né? E se você for pegar uma placa nova, ele vai dar mais ou menos o mesmo valor. Então tá aqui, ó. O capacitor já tá aqui, eu já fiz uma cola ali nele ali. Vou soldar aqui esse bicho aqui. Vou soldar aqui. Bota a solda, segura. Deixa um pouquinho, temperatura um pouquinho baixa. Estou aqui a 330. Tá aí, vamos cortar o excesso. Vou fazer um PS-on manual. Eu não estou com o Xbox aqui. Vamos ver se ela vai funcionar. Entendeu? Maravilha. Eu botei uma colinha quente aqui embaixo aqui. Isso aqui são, a gente chama de chocolate, né? Essas mantinhas aqui, ó, dissipador, ó, a gente chama de chocolate. Então tá aqui, tá preso com cola quente. Cola quente, como sempre, salvando todo mundo. Dissolver com ar quente mesmo, muito mais prático o ar quente do que com a pistola. Então tá aí. Maravilha, tá preso. Vamos ao teste. Aqui a gente tem ali, ó, 12 volts. Esqueci de mostrar, ó, 12 volts, olha lá. PS-on é o azul. Eu tenho aqui um fio também R-Sensor e mais 5 volts. Esses 5 volts aqui, que é o standby. Ok. Ali é o standby. E a potência maior aqui desse cara aqui é os 12 volts. E esse R-Sense aqui deve vir alguma informação de lá do Xbox por esse fio aqui. Uma informação de sensor. Para poder matar essa alimentação, fazer uma proteção. Pode ser que seja isso. Ou pode ser que não. Ok. Por exemplo, o Xbox identificar algum erro no Outdog, alguma coisa, e matar, mandar uma informação para cá, para essa fonte, e ela parar de oscilar a linha de 12. Aqui a gente tem essa barrinha aqui de LED. Uma hora, quando ele está em standby, aqui, ele fica âmbar, né? Laranja. E quando ele tá ligado, ele fica branco. Eu tô medindo aqui, olha, em cima do capacitor, na mesma linha. Olha lá, retificado agora, bonito, 178 volts. Antes não dava nada, dava a tensão da rede. 126 por agora, tô dando 177. Que tá passando pela ponte retificadora e o filtro tá retificando. E agora, se eu acionar essa fonte, o PFC, ele vai ter que dar entre 380 a 390. Aqui, olha, eu tenho os 5 volts standby, alimentação 5,14. Tá um pouquinho alto ali porque tá sem nada de carga aqui, né? Então tá funcionando, olha. Eu soldei a ponteira do multímetro desse Xing Ling aqui para não sujar a ponteira do Fluke. Tá em 126. O filtro, ainda pra você ver como é que a saúde desse filtro tá boa.
ainda está carregado e a fonte ainda está drenando ele. Então a gente vai fazer um teste aqui. Botei um resistor aqui de 150 ohms aqui na linha de 5 volts. A gente vai fazer o PS on como se fosse o Xbox ligando essa fonte aqui. Estou em 178, já pluguei na tomada. A gente vai alimentar ela aqui, ó. O PFC vai ter que subir. Vamos lá, encostar o resistor aqui e lá vai. Olha lá, 407. Tá vendo como o PFC subiu? Ó, vou tirar. Desliguei o Xbox. Vai começar a cair. Tá vendo? 300 e pouco, tá caindo, tá drenando. É isso aí. Ele vai chegar, vai começar a diminuir isso aí até aos 177 volts, porque a fonte está na tomada aqui. Aí aquela questão, olha, como é interessante, ó, passar para vocês, olha, tá, esse cara que tá aqui, cuidado porque tá na tomada, né? Esse cara aqui é o oscilador do standby. Olha, tem uma linha dele que vem aqui, ó, tá vendo? Essa linha que tá aqui, ó, ela vem aqui, tá vendo? Passa por esses resistores aqui, são sensores, resistores de essa parte dele aqui é tipo um V-sensor, que ele pega a referência que está empurrando a tomada na linha aqui, passa por esses diodos aqui, e esse cara aqui ele vai calcular em qual frequência que ele vai travar para funcionar, ok? Isso aqui que ele faz. Quando você empurrar até a fonte em 220, ele vai travar em uma frequência. Quando tiver em 110, ele vai travar em outra frequência. É assim que esse cabo de standby aqui funciona. E o resto da frequência retificada, o resto da tensão retificada, ele pega também aqui junto do PFC. É bem interessante como ela funciona. Esses caras aqui são acopladores, né? São acopladores. Um aqui é para ligar a parte do PFC quando eu empurrar o powerão aqui. Esse outro aqui é referência. Esse cara aqui é a referência dessa fonte aqui de 5. Um é PS on e o outro é a referência da fonte de 12. Entendeu? E aqui são os controladores do secundário. A gente tem aqui um operacional aqui. Esse aqui na verdade que eu acho que tá fazendo um trabalho de FET aqui, tá como que, tá vendo? Isso aqui é para ligar e desligar. E esse aqui é um 6 que controla a parte do secundário. E né, tem uma resposta que vem do Xbox, que é o de sensores, né, no caso. Então tá lá, olha, ela voltou para 178, como eu falei para vocês. Então tá ok. Então a partir do momento que você dá aqui um PS on, então vai subir, olha lá, ela tá funcionando normal. O PFC tá passou um pouquinho, acredito eu que ele vai ficar nisso aí, ele tá normal. Entre 400, essa tensão aqui tá, ele não pode ficar em tipo 360, 350, a gente já tem uma deficiência de PFC, né? Tá funcionando normal. Eu tinha falado para vocês entre 300 e... como é que é? Entre 380 e 400 volts, né? Por aí. Quando essa fonte ela está em 220, o PFC ele trabalha mais folgado. Em 110 ele sofre mais um pouquinho, porque a tensão do filtro está próxima, né, desses quase 400 volts. Então o oscilador ele vai detectar isso e ele vai trabalhar um pouquinho mais folgado. Ele não vai aquecer tanto como se estivesse em 110 volts. Os aparelhos em 110 em 220 eles sofrem menos. Ó, último teste. É isso aí, tá funcionando. Deixa eu ver aqui. Uma prova viva aqui de que tá funcionando. Vou fazer o seguinte: eu botei a ventoinha, certo? Olha lá. A ventoinha vai funcionar conforme a temperatura, que a gente tem um sensor, tem um sensor de temperatura. Então ela está funcionando. Conforme a fonte vai aquecendo, essa ventoinha vai mudando de velocidade.
Essa que é a questão. Ele queria, se você ter ideia, o cliente o meu amigo, ele quer consertar essa fonte porque ele comprou uma chinesa e a chinesa, ela é barulhenta, né? Por ser uma fonte vagabunda, ela deve ela dissipa mais calor e precisa de uma ventilação muito mais forçada, né? Não é um caso dessa aqui que a gente tem uma fonte extremamente completa, com PFC, uma boa retificação, um controle por acoplador óptico legal, bem isolada, né? É uma fonte bem projetada. Também é para um Xbox, né? Bom, essa fonte está funcionando, só falta montar. Essa parte de montar não vou mostrar. Só vou lembrar os senhores que isso aqui é terrível para abrir. Eu está ciente que eu tive que queimar parafuso. Olha, eu tive que queimar a cabeça do parafuso com a estação, porque o parafuso estava grudado. Nem se você comprasse a chave, e essa aqui tem um Torx que tem um pino no meio, você ia arrebentar a tua chave, que está muito preso. Agora eu vou botar esse chocolate de volta aqui no lugar, tirar a minha ponteira aqui, vou esperar drenar esse capacitor aqui e pronto, entendeu? Gente, é isso aí, eu finalizei isso aqui, tá? A fonte está funcionando, só falta ele testar. Se der, eu faço um vídeo dela funcionando lá na casa dele, peço a ele para ir lá fazer um vídeo e botar no canal para vocês verem a fonte funcionando. Vou tirar esse resistor que daqui está pendurado, a ponteira que está em cima do filtro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Um grande abraço, gostou do vídeo? Joinha para ajudar o canal. Um grande abraço a todos.